resolvendo exercícios. Os de hoje, calcule a derivada. A primeira é essa daí. A gente sabe já, a gente tem problema para isolar o y nessa conta, então a gente vai fazer derivada implícita, né? Que é o nosso foco de hoje. Então, deriva de um lado e deriva do outro. X na quarta, como é que fica? 4x ao cubo. Mas a gente sempre tem que lembrar que quando a gente está derivando o y, existe uma regra da cadeia envolvida. Então, a derivada de x na quarta é 4x, o nosso x é y, ao cubo, vezes a derivada de y, que é y', igual a derivada de 16, que é 0. Agora ficou tranquilo, é só a gente isolar o y'. Então, a gente tem 4y ao cubo y', menos 4x ao cubo. O que está multiplicando vai dividir e vai ficar y' igual a menos 4x ao cubo dividido por 4y ao cubo. Para ficar bonitinho, a gente joga os 4 fora e ficamos com y' é igual a menos x ao cubo dividido por y ao cubo. E tá aí a primeira. Então, vamos fazer a segunda. O que a gente tem aqui? A gente tem uma regra do produto, um x normal e uma regra da cadeia aqui, porque a gente tem y. Então, como é que fica? Derivada do produto. Deriva o primeiro, copia o segundo, mais copia o primeiro e deriva o segundo, que no caso, y'. Derivada de 3x é 3, mais a derivada de y ao quadrado, 2y, que é a derivada do quadrado ali, né? Vezes y', que é a derivada do y. O que tem y para um lado, o que não tem para o outro. Então, a gente vai ter e na x, y' menos 2y, y' igual a 3 menos e na x, y. Coloque em evidência o y' e a gente vai ter e na x menos 2y igual a tudo isso aqui de novo. E passa dividindo. Então, 3 menos e na x, y, dividido por e na x menos 2y. As pessoas normalmente têm dúvida, tá, mas esses y que ficou aqui não tem problema. Assim como a nossa função, a gente não conseguir isolar o y, a derivada a gente também não consegue isolar. Agora aqui ó, a gente tem raiz, inclusive a gente tem uma composição ali junto com o produto. Tudo bem, não tem problema, a gente sabe resolver isso. Derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de x, o nosso x é x vezes y, vezes a derivada de dentro, que é um produto, porque a gente tem x vezes y. Então, derivada do x, que é 1, vai ficar y, mais x, y', que é a derivada do y, igual a 1 menos y', porque a derivada do y, y'. Bom, não tem muito o que fazer aqui, eu vou multiplicar para ver se a gente consegue melhorar, para conseguir descobrir quem que é y', né? Então, vai ficar y dividido por 2 raiz de x e y, mais x, y' dividido por 2 raiz de x e y, igual a 1 menos y'. O que tem y' para o lado esquerdo, então é este termo aqui e o menos y, que vem mais y, igual a 1 menos y sobre 2 raiz de x, y. Antes de mais nada, o que eu vou fazer, eu vou tirar o mínimo. Eu não gosto muito dessa raiz, eu acho que a gente vai se dar bem se a gente tirar o mínimo. Então, do lado de cá, 2 raiz de x, y, igual a 2 raiz de x, y. Então, vai ficar o quê? Aqui fica a mesma coisa. Aqui vai ter que multiplicar 2 raiz de x vezes o y'. Aqui também, multiplicar o 1 e o y fica igual. Por que isso me ajuda? Porque agora eu posso jogar essa parte aqui fora e eu acho que vai ficar um pouco mais simples. Vou colocar aqui em cima o y' em evidência, então eu vou ter y', x mais raiz de xy igual a 2 raiz de xy menos y. E o que está multiplicando vai passar para lá, dividindo. Então, a gente consegue que y' é igual a tudo isso daqui.
Lógico que eu não posso simplificar esses dois caras, porque a gente tem subtrações e somas, então a gente não pode simplificar, mas ficou bonitinho, ficou bem organizado, é só uma divisão, então não tem problema. Vamos para o próximo. Último exercício do número 1, a gente tem aqui e elevado a x dividido por y igual a x menos y. Como é que a gente faz? Mesma coisa de sempre, deriva um lado e deriva o outro lado. Como é que fica? Derivada de e na x é e na x, o nosso x só é um pouco diferente, vezes a derivada desse cara, que é uma divisão, então, regra do quociente. Derivada do de cima é 1 vezes o de baixo, menos x, vezes y', que é a derivada do y, dividido por y ao quadrado. E isso vai ter que ser igual a 1 menos y', porque a gente estava derivando nossa conta. O que eu faço agora? Mesma coisa que eu fiz ali em cima. Primeiro, vou multiplicar. Como é que vai ficar? E na xy dividido por y ao quadrado, menos e na xy, y ao quadrado igual a 1 menos y'. Mesma coisa que eu fiz antes, vou tirar o mínimo para me livrar dessa fração aí. Acho que vai ficar mais fácil. O lado de cá já está tudo pronto, y ao quadrado, e do lado de cá eu vou ter que multiplicar todo mundo por y ao quadrado. Então aqui basta eu repetir, lembrando que não adianta colocar nada em evidência ainda, porque as coisas estão bagunçadas, né? Y ao quadrado menos y ao quadrado, y'. Cortando as bases, eu já vou colocar para a esquerda o que tem y', então esse aqui vai passar positivo, então vai ficar y ao quadrado, y', menos esse aqui que vai manter, e na xy, x, y' igual a y ao quadrado, menos esse termo aqui, que vai para o outro lado. Colocando y' em evidência, y ao quadrado menos e elevado a tudo isso x igual a esse cara aqui. Reparem que fica bem repetitivo depois de um tempo. É só passar agora dividindo e a gente tem a nossa resposta. Bonita não é, mas tá aí a derivada de uma função usando regra implícita. Y ao quadrado menos e na xy, x. Vamos então para o exercício 2. Para calcular a terceira derivada das funções, e essa aqui é a primeira função. Ela nem implícita é, então ela é bem tranquila de fazer, é só um produtinho, é bem tranquilo. A primeira derivada vai ficar como? Deriva a primeira, e na x é e na x, copia a segunda, mais e na x, derivada do seno, cosseno de x. Eu posso calcular direto y duas linhas? Posso. Mas como os dois aqui têm e na x, eu vou colocar em evidência, porque eu vou ganhar um pouco de tempo com isso, pelo simples fato que, em vez de fazer dois produtinhos, aqui e aqui, eu vou fazer um produto só. Então, a gente ganha um certo tempo fazendo isso. Agora sim, calculando a segunda derivada, derivada do primeiro é e na x, repete o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, derivada do seno, cosseno, derivada do cosseno, menos seno. De novo, eu poderia ir direto para y três linhas, mas primeiro eu vou organizar. Vou multiplicar todo mundo e ver se consigo arrumar alguma coisa boa aqui. Como é que vai ficar? Y duas linhas é e na x seno x, mais e na x cosseno x, mais e na x cosseno x, menos e na x seno x. Olha que maravilha que ficou. Eu posso jogar o e na x seno x fora, então já é menos conta que eu vou ter que fazer. Além disso, eu vou poder juntar os dois e na x cosseno e vai ficar 2 e na x cosseno x. E agora sim eu vou calcular o que o exercício pediu, que é a terceira derivada. Então, regra do produto, deriva o primeiro, copia o segundo, mais
copia o primeiro vezes a derivada do segundo. De novo, eu consigo colocar um pouquinho aqui em evidência. Então, vai ficar y 3 linhas. Vai ser 2e na x, cosseno x menos seno de x. E olha que bonitinha que fica a nossa resposta da terceira derivada. O segundo exercício é um pouquinho mais chato. Repara que a gente está com y aqui dos dois lados. Bom, eu não sei exatamente o que fazer. A gente aprendeu já a fazer implícita, então eu vou fazer implícita. Vamos derivar o lado de cá e o lado de cá e ver o que acontece. Aqui é um produto, então eu tenho que derivar o primeiro. Derivada de x é 1, então vai ficar y mais x vezes y', regra do produto, igual derivada de 6x é 6, derivada de 2y é 2, vezes o y', porque a gente está derivando o y, certo? Aqui tem que lembrar que é uma regra da cadeia. Aí, o que tem y para um lado que não tem para o outro, vai ficar xy' menos 2y' igual a 6 menos y. Y' em evidência, x menos 2 igual a 6 menos y, passou dividindo, y' vai ser 6 menos y dividido por x menos 2. Mas não é y' que eu quero y 3 linhas, né? Eu quero a terceira derivada. Primeiro eu preciso calcular a segunda derivada, então eu tenho que derivar esse cara aqui. Regra do quociente, vamos lá, deriva em cima, derivada de 6 é 0, menos y, derivada de y é y', então vai ser menos y' vezes o de baixo, menos, esse menos é da fórmula, o de cima, vezes a derivada do de baixo, que é 1. Então, eu não vou nem colocar tudo isso dividido por x menos 2 ao quadrado. Vamos dar uma organizada nisso. O que a gente pode fazer? Repara que y' a gente tem quanto vale. Então, eu vou substituir aqui, nesse y' o nosso resultado. Vai ficar como? Y 2 linhas é igual a menos 6 menos y, x menos 2 vezes x menos 2, certo? Menos 6 menos y, tudo isso dividido por x menos 2 ao quadrado. O que eu fiz? Simplesmente substituir esse y' pelo quanto que ele vale exatamente aqui. O que acontece agora? A gente pode simplificar esse com esse. Vai ficar, então, y 2 linhas é menos 6 mais y, porque a gente tem que fazer jogo de sinal, porque esse menos era de todo mundo. Aqui, menos 6 mais y também, tudo isso por x menos 2 ao quadrado. A gente pode juntar as informações em cima, vai ficar menos 12 mais 2y dividido por x menos 2 ao quadrado. O problema é que ainda não é isso que a gente quer o y 3 linhas e não só 2 linhas, então a gente precisa derivar isso daqui de novo. Como é que vai ficar? Y 3 linhas vai ser igual ao quê? Menos 12 é 0, mais 2y', porque a gente está derivando o y, vezes o de baixo, menos da fórmula, o de cima, vezes a derivada de baixo. Regra da cadeia é 2 vezes x menos 2 na 1, a gente não coloca, vezes a derivada de dentro, que também é 1. Isso tudo dividido por x menos 2 ao quadrado, certo? Vou fazer exatamente a mesma coisa. Repara que a gente tem o y' aqui, a gente sabe quanto vale o y', então eu vou simplesmente substituir esse valor e já vou organizando alguma coisa que eu consegui. Como é que fica? Vai ficar assim, y', 2 vezes 6 menos y sobre x menos 2, que é quanto vale o nosso y'. Aí aqui eu tenho x menos 2 ao quadrado, menos 12 mais 2y vezes 2x menos 2,
tudo isso aqui dividido por x menos 2 na quarta. Vou poder simplificar um desses com esse e vai me sobrar um aqui e aqui embaixo eu tenho 4. Então eu já vou cortar isso aqui também. Eu vou cortar esse junto com esse, como se eu tivesse colocado em evidência, com esse aqui que vai ficar ao cubo, tá? Então vai sobrar isso aqui. Y 3 linhas é igual a 12 menos 2y. E aqui eu vou ter o quê? Menos 12 vezes 2, mais 24, menos 2y vezes 2, menos 4y. Tudo isso dividido por x menos 2 ao cubo. Posso juntar algumas informações que eu tenho aqui. Y 3 linhas vai ser 36 menos 6y sobre x menos 2 ao cubo. E tá aqui a terceira derivada da nossa função. Assim como o exercício pediu, a gente tem aqui, ficou em função de y, como todas as outras derivadas implícitas que a gente faz. Porém, esse exercício aqui dá para resolver de outro jeito. Lógico que não são todos, mas esse aqui tem um modo alternativo para a gente resolver. Vou copiar a função de novo. Se a gente não lembra, a função era xy igual a 6x mais 2y. Aquela ideia, eu posso mexer na minha função antes de fazer qualquer coisa. Então, dá uma olhada se eu colocar todo mundo que tem y para um lado e o que não tem para o outro, eu vou conseguir isolar o y. Olha que coisa boa. Passo o que tem ali dividindo e eu vou ter 6x dividido por x mais 2. E aí eu posso derivar. Deriva uma vez, deriva duas vezes e três vezes. Vou deixar como tarefa para vocês fazer essas três derivadas. Vocês vão ter que y 3 linhas é menos 72 dividido por x mais 2 na quarta. A gente pode simplesmente, para conferir, pegar esse daqui e substituir o y por 6x dividido por x mais 2, que é o valor de y, a gente vai ver que vai chegar no mesmo resultado. Então, duas formas aí de a gente fazer, vai dar o mesmo resultado. A única coisa é que aqui fica marcado quem é o y, porque a gente não isolou quem é o y. Tá aí alguns exercícios, tem mais para vocês fazerem.